Mateus, capítulo 7, versículo 24, para nossa meditação, estudo da palavra de Deus, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a queda. Nós lemos um trecho da santa, poderosa palavra de Deus, que o nosso amado Jesus está falando sobre dois fundamentos. Jesus está comparando uma vida diante dele, de alguém que se aplica a viver a palavra, obedecer a palavra, andar na palavra, como uma fundação sólida. E ele está comparando também aqueles que ouvem a sua palavra. Aqui está falando de dois tipos de ouvintes, que não saem para praticar a palavra de Deus. Ele está comparando com uma casa construída sem alicerce sólido. A palavra de Deus, ela nos exorta no livro de Tiago para sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes esquecidos. Também nos exorta em Apocalipse, bem-aventurados que ouvem, os que leem e os que praticam a palavra desta profecia. Hoje, irmão, nós vemos tantos crentes, entre aspas, reclamar da sua queda, do seu fracasso, da sua ruína, alabangaço que pouque neque plácia, dereplou chararianda, se queixar das suas lutas, que eles não estão aguentando porque está demais. E toda essa argumentação, ela tem respaldo bíblico reprovando o que dizem. O que dizem? A Bíblia, ela diz que não veio tentação sobre nós a não ser humana. Fiel é Deus, que não nos deixará ser provado além que possamos suportar. E ainda assim, Ele mandará o escape. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém se queixou há poucos dias, dizendo: as pessoas estão me afastando de Deus, estão me perseguindo. Quem vê assim fala: poxa, coitada da pessoa, sendo perseguida, está ficando longe de Deus porque as pessoas estão perseguindo. Mas o que a Bíblia está dizendo? Qual é a pergunta que a Bíblia, ela
nos pergunta a respeito disso. E qual a resposta que a Bíblia dá a respeito disso? Que pergunta é essa, pastor? Lá em Romanos, o que nos separará do amor de Deus? A perseguição? A afronta? A fome? A nudez? Os principados? Potestade? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe quem se separa de Deus? Nós mesmos. Não é o que vem sobre nós, é nós. Porque no livro de Isaías, capítulo de número 59, está dizendo que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Aqui, Jesus está nos ensinando. Falou, a quem vou comparar? A quem? Assemelhá-lo-ei. Está dizendo? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica. Não basta só ouvir, eu ouvi a palavra de Deus, que benção. Se você não obedecer, você não vai ter força para resistir à tentação. Eu não terei força para resistir à tentação, à perseguição, à afronta, à calúnia, à injúria. Ele está dizendo aqui, eu vou assemelhar todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Irmãos, uma das edificações mais trabalhosas que tem na construção civil é construir sobre rocha. Edificar sobre a rocha. Abrir uma sapata no chão é fácil, agora furar a rocha para soldar ferro nela e começar um alicerce, aí a coisa é um tanto difícil. Mas a edificação trabalhosa na rocha, ela traz estrutura. E quando a Bíblia fala que edificou sua casa na rocha, eu imagino, pela palavra de Deus, a pedra de Meribá, a rocha que seguia Israel no deserto, a pedra angular de esquina, Jesus Cristo. Tem religião que diz que a pedra que a igreja está edificada é Pedro, mas é conversa fiada, isso é mentira, falta de conhecimento bíblico. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus estava conversando com Pedro, falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra será edificada a minha igreja. Pedro, ele falou que era Pedro, embora o nome de Pedro significa uma pedrinha. Mas ele estava falando sobre ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem pessoas que elas não querem pagar o preço de uma edificação sólida. De uma edificação sólida. Elas não querem cavar na rocha. Entende? Ela quer tudo
fácil. Entende? Quando falo de construção, eu sei do que estou falando. Comecei a trabalhar de servente de obra com 9 para 10 anos, por causa da necessidade. E até hoje eu mexo com um pouquinho com ela. As pessoas chegavam para mim, Sérgio, ou Serginho, dá você fazer um orçamento para mim? Estou querendo fazer uma casa aqui, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área. Quero botar lajes e depois eu quero fazer um terraço em cima. Aí eu fazia a lista. Então você compra, vou botar aqui, 16 radier de 80. Compre as colunas ou os vergalhões para mim. Você compra as colunas ou os vergalhões para mim. 5,16. Para mim poder fazer a fundação. As sapatas eu vou fazer elas com 90. Para que isso tudo? Para a estrutura da casa que você quer. Você quer fazer uma casa com suporte para ter terraço, para fazer festa em cima, para botar 80, 90 pessoas em cima. Quer fazer sem estrutura? Não, isso vai ficar muito caro. Isso vai ficar muito caro. Quanto você vai cobrar tanto? Meu Deus do céu, está muito caro. Fulano me cobrou mais barato, pega e dá para ele fazer. Depois não reclama. Aí depois ir fazer, ficar rachado, dá você consertar, não dá não. Derruba, faz de novo. Os irmãos estão compreendendo? Uma estrutura sólida, espiritualmente falando, ela tem preço. Eu vou ter que renunciar, abrir mão daquilo que Deus reprova. E muitas vezes abrir mão até daquilo que Deus não reprova, para me poder se consagrar melhor para Deus. Você pega o apóstolo Paulo, ele disse: tenho todas as coisas por perda para ganhar a Cristo. E as pessoas não querem estrutura. Elas preferem ouvir a palavra de Deus, não dá o crédito que precisa dar a ela, obedecer o que ela está dizendo, Anagandara Súria. Dei calábio que pro passere calabandarabracaia. Ela prefere não obedecer. Só tem um porém, irmãos. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso aqui. Olha o que a Bíblia, a palavra, está dizendo. Versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios e combateram aquela casa. Assopraram os ventos e combateram aquela casa. Não caiu, porque estava edificada na rocha. Um crente edificado em Cristo, na obediência da palavra de Deus, devida, conforme a palavra de Deus, quer que ele obedeça. Pode soprar o vento, ela não cai não.
Pode vir a luta, pode levantar o Satanás, os demônios, pode levantar os principados, as potestades, as hortas espirituais da maldade. Esse crente pode gemer, passar pelo olho do furacão, mas cair espiritualmente, não. Porque ele está firmado na rocha. Mas Jesus aqui faz outra comparação. Aquele que ouve a palavra e não pratica. Ele assemelhá-lo-ei o homem insensato que edificou sua casa na areia. Entende? Faz uma fundaçãozinha por cima da terra, ou se não assenta os tijolos em cima da terra. Vai botando massa, sentando tijolo, levanta a parede, embolsa. Muitas vezes faz até uma fachadazinha bonita. Labiose, calabaia, orei, balúria, surianeque, place, clama, lama, sirianda. Às vezes faz até uma fundaçãozinha bonitinha. É uma fachadazinha. Joga ali uma tinta. A casinha até bonita, mas ela só vai durar até vir a chuva, até soprar o vento, até bater com ímpeto na casa. Você está compreendendo? Irmão, ouvindo, obedecendo, vai vir o vento, vai vir a luta. A água vai bater com ímpeto. Ouvindo e não obedecendo, vai acontecer a mesma coisa. Só tem que uma vai cair. E a outra vai se sustentar e ficar de pé. Louvado seja Deus. Não, mas, irmão, veio a tentação, eu não aguentei cair no adultério. Antes de cair no adultério, já estava na desobediência, irmão. Porque se tivesse na obediência, tinha estrutura para resistir ao adultério. Não, mas pastor, só não sabe o que é tentação. Não, é só alguns que passam. Eu nunca passei tentação. Eu com 60 anos, eu nunca tiraram a roupa na minha frente, nunca se ofereceram. Entende? Você sabe por causa de quê que José não caiu com a mulher de Potifar? Porque José tinha estrutura. José tinha palavra nele. José tinha ensinamento, prática de ensinamento na vida dele. Mulher assediava ele todo dia. Vem deitar comigo. Vem deitar comigo. Ô José, tu é lindo. Se eu pegar você, José, eu vou me acabar. Vem deitar comigo. Ele falou, tu é mulher de Potifar. Fazendo isso, eu pecaria contra o Deus de meu pai. Porque ele tinha sido ensinado que não podia deitar com a mulher do próximo. Ele tinha sido ensinado que não podia ter relação sexual solteiro, fora do casamento. Ele foi ensinado que só podia ter relação sexual casado. E a palavra estava sendo praticada por José. Só tem, irmãos, que Jesus está falando aqui. Desceu a chuva, desceram a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu e foi grande o estrago. Quem não tem estrutura cai. Perseguição vem para todos, luta vem para todos, dificuldade vem para todos, tentação vem para todos. Agora o que vai fazer valer é se eu sou obediente, você é obediente. Se você guarda a palavra de Deus, se eu guardo a palavra de Deus. Se eu vivo na lei de Deus, guardando os seus mandamentos ou não. A Bíblia, ela diz
Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A palavra sustenta o universo. A palavra sustenta os astros. Nós estamos aqui agora viajando no espaço a 340 mil quilômetros por hora em transladação. Nós estamos viajando no espaço. Sabe o que nos sustenta? Sustenta a Terra? Deus. Ele sustenta. Se a mecânica celeste falhasse, que ela não falha, quando Deus criou, Deus falou que era perfeito, e uma estrela chocasse na outra, esse planeta acabaria. Ou se esse planeta fosse esbarrado, por algum corpo celeste, ele acabaria. Mas tudo é sustentado por Deus. Entende? Deus colocou um limite para o mar e o mar obedece. Mas o ser humano, ele ouve Deus falar, e são poucos que optam a obedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, que a tua estrutura obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Louvado seja Deus. O diabo, ele só respeita crente que obedece. Ele só teme crente que obedece. Parece em Atos 2 filhos de Cefas. Foram expulsar o demônio em nome de Jesus, que Paulo prega. Demônio, sai em nome de Jesus, que Paulo prega. Paulo eu conheço. O que o demônio estava dizendo? Paulo eu sei que é obediente, temente, fiel. Paulo eu conheço. Jesus, eu sei bem quem é. Mas vocês quem são? Avançou em cima deles, deixou-os todo machucado e rasgado e fugiu. Obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiro. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obediência leva o homem a crescer em Deus. A obediência leva o homem a consolidar sua comunhão com Deus. A obediência dá autoridade ao homem contra as forças diabólicas, malignas, contra as forças demoníacas. Então, meus irmãos, aqui estamos falando de dois fundamentos. Aquele que edifica a sua casa na rocha prudente, é como as 5 virgens prudentes, elas estavam edificadas na rocha. E aqueles que ouvem a palavra e não praticam são insensatos, igual as 5 virgens loucas, insensatas. Louvado seja Deus. É hora de rever os nossos conceitos. Não existe, eu sou meio obediente. Não tem meio obediente. Ou você é obediente ou desobediente. Eu sou meia desobediente. Não existe meia desobediente. Com Deus não tem meio termo. Com Deus é santo ou profano. É luz ou é treva. Entende? É fiel ou infiel. Não tem meio termo. Com Deus não tem. Com Deus é céu e inferno. Não, pastor, não tem purgatório. Existe purgatório. Tem céu e inferno. Então, irmãos, nós precisamos viver uma vida de obediência e se voltar para obedecer a palavra de Deus com lealdade e fidelidade. Que essa palavra, ela venha a ser a tua diretriz. A Bíblia diz
que ela é fonte de alegria. Capítulo 15, versículo 16 do livro de Jeremias: achando tua palavra, logo a comi, foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Palavra é fonte de purificação. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a tua palavra, de todo o meu coração te busquei. Não me deixa desviar dos seus mandamentos. A palavra refrigera a alma, Salmo 119. Salmo 19 quer dizer, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é límpido, dá sabedoria aos simples, é mais desejável do que o ouro refinado é mais doce do que o mel no destilar dos favos. Então, meus irmãos, estamos aqui, temos que crer nessa palavra. Disse-lhe Jesus, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Tem a casa edificada na rocha. Pode soprar o vento da perseguição, o vento da calúnia, o vento da ira dos demônios. A casa não cai. Está edificada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, a ti fortaleça com a graça e te conceda vitória, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos que estão participando conosco, que Deus venha fortalecer a todos com seu poder, em nome de Jesus. Oremos.